Boa noite, turma! No podcast de hoje, iremos falar sobre um tema muito atual e de grande relevância, no que se diz em relação à Covid-19, transporte e meio ambiente. Esperamos que possam entender um pouco como tudo isso está relacionado. Bom, à medida que a pandemia do novo coronavírus foi se expandindo ao redor do mundo, infelizmente causando milhares de mortes e impactos na economia mundial, ela também trouxe impactos significativos no meio ambiente, principalmente em relação aos meios de transporte e logística, que é o que a gente vai falar por aqui. Com as estratégias de lockdown ou distanciamento social em vigor nos países, era inevitável ocorrer um declínio acentuado nas viagens, na atividade econômica global e nos congestionamentos de tráfego de automóveis, das grandes cidades como a gente estava acostumado. A partir da diminuição da frota de veículos em São Paulo, no início da pandemia, houve uma redução de 52% das emissões de dióxido de carbono. A emissão de material particulado, que é basicamente formado por fuligem e outras partículas sólidas ou líquidas, que elas ficam em suspensão na atmosfera e podem causar problemas respiratórios. Essas emissões foram reduzidas em 51%. Já os óxidos de nitrogênio, que são poluentes responsáveis por problemas pulmonares, tiveram suas emissões reduzidas em 56%. De acordo com uma notícia publicada no site Mobilidade Sampa, o transporte coletivo pôde operar em maior velocidade, por causa dessa diminuição no congestionamento, e com isso houve uma menor emissão de poluentes por quilômetro trafegado. Já para o transporte aéreo, com vários países em lockdown e com orientações da OMS à população de permanecer em suas casas, houve uma grande queda no número de viagens, como por exemplo nos Estados Unidos, onde houve uma diminuição de 40% no tráfego aéreo doméstico, e também na Europa, com uma diminuição de 67 mil passageiros em comparação com o ano anterior. Dessa forma, a emissão de poluentes como monóxido e dióxido de carbono também diminuiu. Uma curiosidade interessante é que com a redução dos voos nos Estados Unidos durante a pandemia, as previsões do tempo também foram menos precisas. Segundo pesquisas, as aeronaves são importantes porque registram informações sobre temperatura do ar, umidade relativa, pressão e vento ao longo de sua trajetória. Esse problema ocorreu também na Austrália e no sudeste da China, de acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido. As restrições de circulação, contudo, não impedem a população de consumir. O e-commerce vem crescendo aceleradamente na pandemia, fazendo com que o transporte rodoviário seja sobrecarregado além do necessário. Meio necessário para o transporte no setor de insumos essenciais como alimentos, remédios e materiais hospitalares. Em vários países, foi observada uma melhoria na qualidade do ar, devido à redução na emissão de poluentes. Como resultado, o congestionamento do tráfego de automóveis nas grandes cidades diminuiu drasticamente. Em Nova York, o pico de congestionamento caiu 47%. Em relação à média de 2019. E pesquisadores apontaram uma queda dos níveis de carbono em mais de 50% abaixo da média. A cidade de Los Angeles sofreu uma queda de 51%. O Conselho Central de Controle de Poluição da Índia verificou uma mudança significativa na qualidade do ar, que melhorou cerca de 33% no mês de março. O país, com aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes, segue a política de quarentena. Possíveis explicações para a queda da poluição é a considerável redução no tráfego de automóveis e a inatividade de indústrias. Uma das maiores consequências ocorreu no norte do país, onde moradores conseguem ver o Himalaia, que está a 200 km de distância, pela primeira vez em 30 anos, além de também relatarem ver mais estrelas no céu. Dados da Agência Ambiental Europeia revelaram que em Madrid, os níveis médios de dióxido de nitrogênio recuaram 56% na comparação semanal, depois que o governo espanhol proibiu viagens não essenciais a partir de março. Em Milão, a concentração do gás poluente dióxido de nitrogênio caiu 24% nas 4 semanas anteriores ao dia 24 de março, segundo o EEA. Na China, o fechamento de lojas, indústrias e a diminuição dos transportes resultou em uma queda de 25% na emissão de dióxido de carbono, o que equivale
a uma redução global de 6%. Segundo um estudo publicado no The Lancet, essa mesma diminuição de veículos e redução na poluição atmosférica evitaram 8.911 mortes associadas ao NO2 e 3.214 mortes associadas ao material particulado. Outro efeito positivo que ocorreu com as alterações de mobilidade nas cidades chinesas foi a diminuição no número de acidentes fatais veiculares, com queda de 28% no número de acidentes e de 7% de mortes entre março e abril em todo o país. Essa mudança também ocorreu no estado de São Paulo, onde, de acordo com a notícia publicada pelo Jornal da USP, o estado registrou em abril de 2020 o menor número de fatalidades associadas ao tráfego veicular desde o início de sua série histórica, em 2015. Já em relação à qualidade da água, na cidade de Veneza, conhecida por seus canais aquáticos geralmente poluídos pelo trânsito das embarcações, tiveram um momento consideravelmente mais limpo e cristalino, após semanas de quarentena, estado que não atingia há mais de 60 anos. Pesquisadores explicam que o lodo do rio, que geralmente ficava na superfície, graças à movimentação de barcos, afundou e foi transportado pelo fluxo da água, que também está mais intenso. Entretanto, todas essas mudanças no meio ambiente podem ser consideradas apenas temporárias. Conforme o desenvolvimento e aplicação de vacinas ao redor do mundo, há o afrouxamento das medidas de isolamento, fazendo com que os meios de transporte voltem a trafegar e as emissões de poluentes voltem às estatísticas normais. De acordo com o jornal espanhol El País, as emissões voltarão assim que a pandemia for contida, causando um efeito rebote, já observado em outras crises. Estudos mostram que assim que a economia se recuperou após a crise financeira de 2008, essas emissões voltaram a crescer em uma velocidade maior que antes da crise. É válido lembrar também que os transportes terrestres, mesmo sendo responsáveis por mais de 20% das emissões de CO2 no mundo, não são os principais vilões em relação às emissões de poluentes. Para evitar o efeito rebote, é necessário a aplicação de políticas públicas, não somente nesse âmbito, mas também na área de energias, que é a principal fonte de emissão de CO2 no mundo, exceto no Brasil, que tem a maior fonte, o desmatamento, responsável por 44% das emissões de CO2 do país em 2018. Ainda assim, para evitar que o quadro se torne ainda pior, estudos mostram que é necessário um investimento em transportes coletivos que não gerem emissões durante a operação, como ônibus, trens elétricos, metrôs, tornando assim algumas alternativas de solução para esse efeito. Então é isso. Obrigada pela atenção de todos. Essas foram algumas informações que a gente trouxe sobre a influência do Covid, nesse meio que a gente está passando, né, na pandemia. E obrigado pela atenção de vocês, e se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Espero que todo mundo esteja bem e que isso acabe logo, viu? É nóis. Obrigada, gente. Tchau, tchau.